Sejam muito bem-vindos a mais um Política em Pauta. Eu sou o Roglan Uliana, sou colunista de política. Junto com o programa também apresenta o jornalista Felipe Alexandre de Salvador. Hoje ele não pode estar presente por um motivo pessoal. E o entrevistado do dia é o vereador Vitório Dalcero, do MDB. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Então, como já falaste, sou o vereador Vitório Dalcero, represento aqui a bancada do MDB e estamos aqui para debatermos, para falarmos um pouquinho de política. Claro, muito importante. Para quem não sabe, o vereador Vitório ele é um vereador que defende a área da educação, foi uma das bandeiras defendidas, né? O vereador já foi diretor de escola, né? Se quiser falar um pouquinho aí da tua chegada na política, né? Estava até comentando antes da nossa entrevista aqui, nas conversas aqui paralelas aqui, que a minha atuação como vereador, ela só está ocorrendo devido à Escola São Rafael, né? E isso é notório para todo mundo, porque, como todo mundo sabe, né, uma pessoa que vem de outros municípios, não é tão fácil de você ser eleito é mais difícil, né? no município. Mas eu tive a grata surpresa, né, de as pessoas confiar em mim, o voto, e estou tentando fazer o máximo representando bem a comunidade e principalmente a área da educação. Só para o pessoal se situar, eu vim morar em Flores da Cunha em 2010. Em janeiro de 2010 e em abril de 2010 eu assumi como diretor da Escola São Rafael. Quando chegou de vereador na escola, tu já tinha esse sonho, talvez querer ser vereador, ou isso foi acontecendo com o tempo? Não, na verdade eu nunca fui filiado a partido político nenhum. Toda a minha trajetória enquanto eu era professor e diretor das escolas, eu sempre tive o foco voltado na educação. Então, claro, a gente sempre falava questões políticas, defendia o João, a Maria, nesse sentido, assim, mas nada vinculado a eu vou ser do partido do MDB ou partido do PDT ou da Arena. Essas questões, para mim, não estavam no escopo para mim. E quem está digamos, no comando de uma escola, mesmo às vezes não querendo participar do mundo político, acaba se obrigando, né? Porque tem que tomar decisões, depende de buscar recursos junto ao governo do estado, com autoridades, né? Então é difícil fugir também, né, disso. Né? Mas eu percebi assim que sem você estar envolvido diretamente com um partido político, eu poderia fazer uma atuação melhor na caminhada como gestor de uma escola. Certo. Porque eu sempre entendi que se tu se vinculasse a um partido, queira ou não queira, o outro lado, o oponente, ele acaba olhando você de maneira diferenciada. E isso acontece no mundo da política e isso é uma verdade. E eu verdadeiramente não tinha aspirações políticas. E a questão de se filiar a um partido político, ela só aconteceu pós a minha aposentadoria como professor. Quantos anos foram como diretor? Como diretor, eu fui diretor em várias escolas, não só em Flores da Cunha, porque eu fui meio nômade, né? Eu passei por vários municípios, comecei no município de Braga, depois voltei para o município de Planalto, onde antes eu já tinha sido professor municipal, depois eu fui diretor então lá em Planalto também, nas escolas, principalmente numa escola indígena que tinha lá. Depois eu vim morar então em Flores da Cunha em 2010 e ao chegar aqui fui convidado pela Marta Fattori, lembro bem dela, e ela chegou e disse assim, diretor, você já tem uma caminhada de direção de escola e você poderia assumir o São Rafael. Lembro que nem fosse hoje, eu disse assim, eu consigo ficar de diretor, mas eu preciso ter as pessoas que me assessoram. Que tem uma boa equipe, né? Importante, né? No comando. E daí a gente construiu uma equipe muito boa. E ainda hoje a equipe do São Rafael, sempre teve equipe boas lá no São Rafael. Mas eu, graças a Deus, veja bem, eu não conhecia as colegas que foram minhas vice-diretoras, né? Sim. E elas também não me conheciam, né? Então foi uma questão de, aos poucos, se pegar a confiança um no outro e o trabalho fluiu, tanto que fiquei depois que entrei de 2010, só saí quando me aposentei, né? Nós comentávamos aqui outro dia sobre educação, é importante ressaltar também o trabalho dos CPMs, né? É importante a ajuda para os diretores também, né? Nós aqui em Flores da Cunha tem que enaltecer isso, principalmente o CPM do São Rafael.
ele é muito atuante. A gente fez muitas melhorias na escola, tendo o CPM como sendo o grande apoiador daquelas ações que foi feito na escola. Mas também dentro de uma escola tem tem uma outra organização que se chama Conselho Escolar, e também nós temos os grêmios estudantis. Então, se tu consegue juntar as 3 organizações mais a direção da escola, você consegue ter uma atuação mais proativa, porque você tem vários braços que se juntam aos teus, e isso faz com que você tenha muito mais força para você colocar em ação alguma ideia que você tem, ou nesse sentido, assim. Sim. Vitória, tu que defende, no caso, a educação, né? A gente vê que todos os partidos, as 2 principais bandeiras são educação e saúde, né? Cada partido tem a sua defesa. Foi uma decisão difícil para tu escolher o MDB? Qual foi o teu critério para escolher o MDB para tu se filiar? Eu diria assim que eu optei por dois critérios, já que você usou esse termo. Primeiro, 2010, quando eu cheguei, estava o Hernani na prefeitura, que era a administração. Logo em seguida, daí entrou o prefeito Lídio. E na caminhada no meu período que eu fui diretor, todas as vezes com o prefeito Hernani, também com o prefeito Lídio, a gente foi muito bem recebido lá na prefeitura, porque embora seja uma escola estadual, o São Rafael, sempre a prefeitura de Flores da Cunha era muito parceira das escolas. Sim. Principalmente para a questão do Astro e do Festival da Poesia, nós sempre tivemos apoio. E nessa questão, então, a gente foi criando um elo de amizade. Depois também teve o próprio Fera, que foi membro do CPM. E daí, quando eu me aposentei, veio o convite de parte do MDB. O primeiro que chegou lá em casa e fez o convite foi o MDB. Então, assim, partindo do princípio de toda a ajuda que eu obtive do MDB durante o período em que eu estava de diretor, e também olhando um pouquinho a trajetória do partido MDB e tendo, por exemplo, Pedro Simões, Ulisses Guimarães, pessoas muito bem conceituadas e pessoas com uma postura íntegra, dá para tê-los como referência e dá para dizer que esse partido é um partido que dá para a gente trabalhar e se juntar a eles. Assim. Sim, Ulisses Guimarães, inclusive, eu sempre falo que faltam, né, lideranças como eles, né, hoje no Congresso, né. O Congresso que hoje tem uma rejeição muito grande, aí acho que também é uma escassez desse tipo de liderança, né? Porque hoje infelizmente, eu vejo assim que principalmente nesses últimos anos, houve essa polarização, né? E daí ficou uma ideia de que ou você é do lado da direita ou tu é do lado da esquerda, ou porque se tu é ali, tu tá em cima do muro e tu não representa nada. Eu entendo que isso não é verdade. O MDB, na sua trajetória, se você for ver desde da sua fundação, ele sempre foi um partido que ele meio que ele ficou meio que no centro, né? Sim. Ele é um partido mais vinculado a causas da educação, da saúde. Essas questões ali, ele não prima pelo radicalismo. Claro que todo partido político nós temos que ter uma certeza. Você tem as várias correntes. Tem a corrente que fica mais de um lado, a corrente que fica do outro, e isso é muito natural, e isso eu considero salutar para um partido político, porque daí você tem as discussões que acontecem dentro do partido, que isso faz com que o partido cresça, né? Sim. Mas eu diria assim que essas são as 2 razões de eu ter escolhido o MDB. A questão da sua fundação como partido político, ele foi um partido político que ele desde a sua criação, ele não migrou para outros partidos. Você percebe que ele é MDB, depois ele colocou PMDB e MDB. Ele ficou sempre como partido, ele tem uma história. Quando você observa que os outros partidos políticos, muitos deles, vão mudando. Hoje você é um partido, migra para outro, sabe? Eu não saberia dizer por que fazem isso
na sua essência, né? Mas o MDB, ele tem a sua conduta desde a sua criação. Isso é um ponto positivo. E além dos que mudam de sigla, a gente tem que lembrar os partidos de aluguéis, né? Que são muitos no Brasil, né? Infelizmente. Né? São muitos no país, né? Infelizmente, e esses, por vezes, eles acabam sendo só os políticos mais oportunistas, né, Rogla? Aqueles que querem usufruir de certos recursos ou de certos cargos para se manter no poder. Tempo de televisão, né? Tempo de rádio, essas coisas ali, né? Infelizmente, ainda acho que a reforma, tu talvez concorde comigo, a reforma, uma reforma aí eleitoral, talvez tenha muita coisa ainda para mudar, né? Porque se você for trabalhar na lógica de muitos partidos políticos que nem nós temos no Brasil hoje, no meu ponto de vista, isso acaba pulverizando demais. Daí você cria esses partidos ali que são mais de pessoas interesseiras por cargos e tempos do que por um projeto político de fato daquele partido. Sim. Ele mais quer aproveitar as oportunidades e por vezes são poucas pessoas que conseguem isso. Enquanto você tiver um partido mais fortalecido, com uma agremiação com vários filiados, você consegue com isso criar um programa e defender uma bandeira daquele partido. Sim. E essa eu acho que compreendo isso como sendo uma coisa bem plausível. Né? Tu notou muita diferença depois que tu saiu, por exemplo, da escola para ir para a vida pública, tá, do vereador? Tu sentiu muita diferença? Alguma coisa que tu pensava que era de um jeito, que depois tu viu que era de outra forma? Eu na verdade, o que eu percebo é o seguinte, porque como você observa, eu fui 32 anos professor de sala de aula. E dentro desses 32 anos, teve um longo período que eu fui diretor de escola. Então, na verdade, como professor ou como diretor, você sempre precisa ser uma pessoa que seja mais, vou usar o termo moderador, que tenha uma questão mais de moderar as coisas, de apaziguar as coisas, você observa? Sim. Por exemplo, quando o diretor, de repente, dois alunos ali se desentenderam por alguma coisa, você chama um e o outro e diz assim, João, vamos sentar, vamos conversar, por que é que você fez isso? E na política não é assim, né? Política é mais difícil, né? É mais difícil porque, na verdade, você por vezes, tem que fazer o trabalho de ser no caso, de ser um opositor. Mas aqui eu quero deixar bem claro, eu, por exemplo, sou do MDB, somos oposição ao governo César. Mas eu enxergo que eu faço uma oposição muito, muito moderada. Ela não é uma oposição radical, a gente não radicaliza, a gente aponta situações, mas todos esses apontamentos que eu sempre faço são apontamentos que eu faço uma pesquisa. Tem que ter uma lógica para ter a crítica, né? Faço uma pesquisa e daí a partir disso ali eu consigo chegar naquilo que eu faço as falas, principalmente quando a gente usa o grande expediente. Sim, a gente vê nos bastidores, a gente sabe que muita gente quer um debate mais acalorado, tudo, né? Até entrevistei a vereadora Silvana, até a pergunta que eu faço para ela faria para ti, até para os outros vereadores. Tu acha que a Câmara está muito calmo, falta um debate? Como é que tu acha que está o nosso legislativo na tua avaliação? Eu acho que assim, eu sou vereador de primeiro mandato. O vereador Guga é vereador de primeiro mandato. Então, se você observar, a gente tem só 2 vereadores que são vereadores que se reelegeram. Sim. Então, queira ou não queira, isso, principalmente para mim, falta essa experiência. A gente, por vezes, não tem aquele tino que o político que já está há anos vamos usar o termo, nessa batalha ali da política, não seria bem batalha, mas nessas questões políticas, ele já está, digamos assim, está na veia algumas ações que ele faz e que isso, num estalo de dedo, ele já fala, né? Sim. E para a gente, não, aquilo que eu comentei contigo. Eu sempre, durante toda a minha existência, tentei ser uma pessoa conciliadora. Tu entende? Então, para isso, é um processo de aprendizagem que eu tenho que ter agora no mundo da política. Mas isso eu observei que já, se você observar da minha atuação do primeiro para o terceiro ano, ela já evoluiu. Porque a gente vai também aprendendo e vai pegando como é que você deve se posicionar, como é que você deve agir durante
a caminhada. Mas tudo é um processo de aprendizagem. Ninguém nasce sabendo tudo. Mesmo eu tendo hoje 60 anos de idade, mas na política é de 2019. Então, se você pegar 20, 21, 22, 23, são 4 anos. E 4 anos é que nem você tá com 4 anos. O mandato passa muito ligeiro, Isso né? aí. Até tem muita gente que diz que o mandato deveria ter 5 anos, porque o primeiro é só para acostumar, tanto seja no legislativo e no executivo, para ajeitar a casa, como se dizem nos bastidores, né? Mas eu acho que 4 anos ele é um período bom. Ele é um período bom porque eu estou percebendo o seguinte, que eu, seja um vereador de primeiro mandato e a minha experiência política primeira, na verdade, eu já consegui aprender um pouco. Claro que isso, para mim, eu estou conseguindo fazer isso porque, como eu sou aposentado de professor, eu praticamente tenho o tempo todo uma atuação quase que exclusiva para fazer a legislativo, né? Isso, para trabalhar como vereador. Então, isso me dá condições de eu fazer pesquisas, fazer questionamentos, fazer leituras e, assim, assistir, pesquisar, que é o importante. E tu precisa estar fundamentado. Porque se você não tiver fundamentado naquilo que você vai falar, não fala então. Sim. Tu levantou vários assuntos importantes, né, na Câmara de Vereadores. Um foi ontem, né, no grande expediente ali que foi a Feira do Livro, muita gente descontente, né, muita gente descontente. A gente vê, fazem 40 anos que, se eu não me falha a data, 40 anos que foram feitas a primeira Feira do Livro. Até ontem conversava com algumas pessoas, a primeira Feira do Livro foi feita as primeiras, né, que inclusive pela Escola São Rafael, o Grêmio Estudantil que teve as iniciativas, elas foram feitas na escadaria de um prédio particular, né, com poucos recursos ou quase sem nada de recursos, né, meio que uma forma até de sebo, né, e hoje a gente vê infelizmente ali muita gente descontente porque não teve a Feira do Livro, né. A gente vê Nova Pádua aqui, uma cidade que está próspera em vários setores, conseguiu fazer a Feira do Livro, teve abertura agora também, né? E foi um tema muito importante que tu levantou, né? Eu observo que na verdade, pela segunda vez eu falo, a outra vez que eu falei sobre a Feira do Livro, só fiz um pequeno comentário nas minhas explicações pessoais, ou foi na declaração de líder, eu não me lembro onde é que foi. Mas eu já tinha mencionado isso. Na oportunidade eu comentei que a Feira do Livro poderia ter sido feita com recursos próprios, né, da prefeitura. Fica um aprendizado, acho, para o ano que vem, né? E daí eu depois, falando com o secretário, ele disse, vereador, não deu tempo hábil para fazer devido às licitações. Seria até importante tu como vereador explicar para as pessoas qual a justificativa, né, do executivo de não ter saído, né? Para quem não pôde acompanhar a sessão ontem, o vereador Vitório vai deixar claro a explicação por que não saiu a Feira do Livro esse ano. Para a questão, para nós vereadores, a resposta que veio foi que eles captaram dinheiro via a Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, que se chama LIC. Certo. E a autorização da SEDAC veio tardiamente, não dando mais tempo hábil para fazer a captação dos recursos. E se eles fossem fazer com recursos próprios, então isso seria por processos licitatórios. E você sabe que fazer licitações sempre também é demorado. Mas aqui a gente também tem que enxergar o seguinte, eu acho que cometeu-se um pequeno erro da administração, porque você nunca pode trabalhar só com uma possibilidade. Você sempre, tu como gestor, tu tem que trabalhar com várias possibilidades. E sabendo que nós já não tivemos Feira do Livro em 2020 e 2021. Teve 2022 e agora 2023 de novo não ter a Feira do Livro. Então é num período de 4 anos. Tudo bem que nós tivemos a pandemia, mas nós tivemos só uma Feira do Livro. Sim. E a Feira do Livro, ela tem um trabalho, a gente sabe que as escolas, tanto municipais como estaduais, como privadas, elas estimulam, elas fazem um trabalho fantástico de, digamos assim, estimular, ofertar leituras nas salas de aula para os alunos. Isso a gente não discute, a gente sabe e eu posso testemunhar isso. Sim. Tanto na Escola São Rafael, que durante o meu período de gestão, nós gastamos muitos recursos
para adquirir livros na biblioteca da Escola São Rafael. Hoje é uma pena que ela também está fechada, porque o governo do estado não disponibiliza um profissional para estar lá trabalhando, atendendo os alunos. Isso também é uma pena. Nas escolas estaduais você tem essa dificuldade do governo do estado. Mas a Feira do Livro ela tem a questão de democratizar, é aquela questão do espaço que o Rogla vai lá com o Vitório, bate um papo com o escritor que chega ali, adquire um livro, digamos assim, dá uma aula de cidadania, dá uma efervescência nas pessoas, as pessoas se motivam a ler, e isso é muito da Feira do Livro, né? Você tem palestras, você tem shows, então por isso que as pessoas... inclusive, tenho recebido vários recados, ontem mesmo, em chegar em casa... Tu foi bastante cobrado a questão da Feira do Livro por defender a educação? Bastante gente te cobrou? Porque Sim, bastante gente no sentido assim, de querer saber o porquê que a Feira do Livro não ocorreu. Daí a gente explica essas questões assim, sabe? Sim. Aquilo que eu estou falando agora. Eu só acho que... se eu estivesse no lugar da Secretaria da Educação, eu ia fazer o possível e o impossível para fazer essa Feira do Livro acontecer esse ano. Porque a Feira do Livro, até conversando com alguns livreiros, né, eu conversei com alguns, depois eu até quero relatar a conversa, eles, a gente comentou que o principal intuito, se for ver da Feira do Livro, é para levar as crianças, os jovens, os adolescentes, né, para a Feira do Livro. Porque o adulto ele consegue comprar o livro na internet, ele consegue comprar na livraria, na banca, mas a parte importante da Feira do Livro é a criança, aquela interação, aquele estímulo para ela começar a ler desde pequena, né? Se for ver toda a pessoa, o leitor hoje, se tu for pegar o histórico dele, ele foi uma criança que foi acostumada a ler, né? Que os pais incentivaram, que ela teve em ambientes de leitura. Então esse é o maior propósito, né, da Feira do Livro, né? Então, assim, por isso que eu acho que eu até comentei que a administração, ali, a Secretaria da Educação deveria ter trabalhado na ideia de fazer a Feira do Livro. Quem sabe um pouquinho menor daquilo projetado. Melhor uma pequena do que não a feira, né? Porque, pelo que se percebe, pelo que a gente ouviu relatos, a ideia agora é fazer uma Feira do Livro histórica no ano que vem. Tanto levando tudo o acontecimimento, gerando tudo por causa do centenário. Só que ontem mesmo eu comentei assim nas minhas falas, que às vezes quando tu quer concentrar tudo num grande evento, só num ano, as pessoas não vão dar a atenção devida para tudo. Sim. Porque não tem como tu... Então, às vezes tu fragmenta, as pessoas se focam mais naquilo. Então, mesmo que ela tivesse sido mais pequena, mas deveriam ter feito, e daí tu justificava, a Feira do Livro está acontecendo isso por causa que nós não conseguimos captar recursos disso, daquilo. Mas faz ela, que isso geraria, digamos assim, esse senso de pertencimento, essa socialização, que é muito importante para os alunos, para a comunidade em si. Agora, Vitória, que tu falou sobre vários eventos ali em questão do centenário, né? Vamos ter Feira Vindima, vamos ter... que é a Feira do Livro, que foi falada que vai ter, né? Até fica um desafio para o prefeito, né? Vamos tentar fazer uma Feira do Livro maior. Tomara que dê certo, mas é difícil, como tu acabou de falar, né? Tu acha que vai ser um ano difícil para a administração, né? Porque tem várias obras ali que tem que terminar. Depois a gente vai levantar a questão também as do posto de saúde, né? A gente tem o núcleo de extensão escolar, a avenida, né? São obras bastante trabalhosas e a gente tem um opositor que é o tempo também, né? Muita gente às vezes não se dá conta, mas o tempo atrapalha muito as obras da prefeitura. Tu acha que vai ser um ano difícil para a atual administração, próximo ano? Eu não saberia te dizer essa resposta, mas eu acredito que quanto mais você concentra realizações num curto espaço de tempo, é mais difícil de você fazer elas acontecerem como se você espaçar elas um pouco mais. Isso na vida da gente é assim. E eu acredito que, eu nunca fui gestor de prefeitura, né? Mas eu acredito que isso aconteça também, tanto na questão orçamentária, na questão de pessoal, de fiscalização. Isso eu acho que sim. Eu acho que isso vai ser um trabalho, um ano trabalhoso, isso não se tem dúvidas, né? E às vezes isso pode causar serviços que deverão ser muito bem fiscalizados, né, para que eles tenham aquela qualidade que se quer nos serviços públicos. Sim, falando em serviços, né,
O vereador Vitório também ele fez diversas cobranças na questão do posto de saúde, que houve embargo no posto de saúde, né? Foi publicado inclusive no jornal Florense, né? O posto de saúde ele foi embargado pelo Ministério de Trabalho, né? E não foi nem questão de culpa da prefeitura, mas da empresa, né? Da empresa que estava fazendo o trabalho ali. O vereador fez essas cobranças, né? Porque a gente sabe que quando o poder público contrata uma empresa, ele precisa avaliar essa empresa bem certinho, como é que todos os papéis estão certos. Aparentemente, você percebeu que estava tudo certo. Porém, depois o Ministério do Trabalho constatou algumas irregularidades. E isso, queira ou não queira, já faz um tempo, né, que está parada a obra do posto. Desde fevereiro, né? Segundo informações do Ministério de Trabalho. E a placa que nós temos lá no posto, ela diz que em agosto desse ano era para a obra ser entregue, né? E também eu comentei a respeito ali da questão do containers que está ali. Eu fiz uma fala também no grande expediente que isso fere o Código de Obras da Prefeitura, porque na verdade em todas as construções tem que deixar um espaço de livre circulação. Está no Código de Posturas, né? Isso, né? Isso, que foi isso no aí, Código de Posturas. Isso está fazendo com que aconteça uma irregularidade. E isso não é um bom exemplo que a gente, como gestor público, passa para as outras, porque como é que tu vai depois cobrar dos outros empreendimentos se você está infringindo? Por isso eu fiz essa fala nessa mesma situação ali na Câmara de Vereadores. Sim, e vereador, a Prefeitura tem dado alguma previsão de quando o posto de saúde vai estar concluído, quando que os munícipes já vão poder estar usufruindo da nova obra, da ampliação, ou ainda não? Não, para nós não chegou nada. Para nós não chegou nada e mesmo nós que somos membros da comissão ali da Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos, Direitos Humanos, mas para nós não teve uma estimativa de quando é que essa obra vai ser concluída. Sim. Vereador, avenida, o que tu me diz sobre a avenida? Quando é que é a previsão de começar? Como é que os vereadores têm feito acompanhando esse projeto da administração? A avenida eu também fiz uma fala no grande expediente, me posicionei quanto à avenida. Para mim, ela não precisaria ser tão grande quanto ela vai ser. Eu acho que tem uma situação que para mim vai dar problema, que hoje nós temos o pórtico lá da entrada, que os alunos da escola Horácio, né? Isso. Às vezes eles não usam, mas está lá a passarela para ser usada. No projeto que está apresentado, essa passarela não vai ter mais. Vai ter lombos, faixas ali. Eu disse lá, também falei isso no meu grande expediente. A gente torce para que não aconteça nada, mas se acontecer alguma coisa, sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer, ocorreu no período tal, que o prefeito era fulano de tal. Então, assim, a duplicação, duas vias, sabe? Essa duplicação a gente é favorável, não tem problema nenhum. Demais, eu acho que é isso que nós precisaríamos para a avenida, né? A duplicação dela, coloca ali a ciclovia de um lado, né? E faz uma calçada do outro. Para mim era o suficiente. O nosso trânsito ele tá difícil em alguns pontos, né? É uma cidade com poder aquisitivo alto, com um grande número de veículos. Por isso que a duplicação da avenida ali principalmente nessa parte mais sul ali, ela não. Isso a gente não tem ninguém que não é favorável a essa duplicação. Só às vezes eu acho que tem algumas coisas que foram colocadas ali no projeto que ele vai ser um projeto bonito, só que vão ser milhões e milhões que vão ser gastos ali. E de repente nós vamos deixar de fazer algumas outras ações em outros locais. Então de repente faz a duplicação, faz calçadas de um lado, ciclovia do outro lado e ficaria, no meu ponto de vista, satisfatório, mas a gente respeita também o projeto que a administração são eles que estão no executivo e a gente... Claro. Então, todos esses projetos que fazem grandes mudanças, eles acabam sendo um divisor de opiniões, né? Teve o do trânsito também que aconteceu, né? Da avenida, talvez tu acha que teria que esperar um pouco mais, tu acha que é o momento certo de fazer? Eu acho que a questão da duplicação, ela precisa acontecer. Sim.
Tanto que o prefeito Lídio, no final de 2020, segundo eu fiz uma pesquisa ali, ele apresentou um projeto. O MDB também pensava nisso, né? Também Isso, pensava. né? Mas eu acho que ali você precisa dar uma cara bonita para quem chega ali, digamos assim, numa avenida mais bem asfaltada, sabe? Mas o contexto, a magnitude dela, que às vezes eu penso que não precisaria. Mas pode ser que daqui a 5 anos, a 10 anos, aquilo que para mim hoje, o pessoal dizer, não, o vereador estava equivocado, e a gente vai ter que... Se ela realmente conseguir ser feita do jeito que eles apresentaram o projeto para nós, sabe? E até porque a avenida bonita, se for ver, a entrada é um cartão de visita, né? Porque a gente fala muito em turismo hoje, né? E a gente tem que estar preparado para o turismo, né? O turismo também não é só poder público, né? Tem muita gente que diz o poder público tem que fazer, mas tem muita do privado também, né? Se a gente for pegar as cidades, né? Que são turísticas, né? Sim, nesse sentido, sim. Só que o grande questionamento que a gente faz é o seguinte: o montante de recursos que será investido ali para fazer a avenida. Esse é o grande questionamento. E de repente isso vai faltar para fazer outras obras que também estão sendo necessárias. Aquela estrada lá do interior que o pessoal lá está tanto pedindo, sabe? Casas para, de repente, pessoas que têm um baixo poder aquisitivo. A questão do saneamento básico, gente, da nossa cidade. Quantos lugares que nós temos ali que está correndo o esgoto a céu aberto. Alagamentos também, né? Um tema que... E a gente, é um tema, assim, por exemplo, o saneamento básico é um tema que eu sempre estou comentando, que a gente precisa ter um olhar diferenciado para isso. O meio ambiente chama para que a gente faça isso. A sociedade mais instruída, aquela que não é alienada, ela também chama para que se faça isso. Sim. Para que se olhe para o meio ambiente. As próprias fortes chuvas que ocorreram, tudo bem, tem o efeito do El Niño, mas quando tu desmata aonde, nas partes ciliares, a população perto tem que saber dos quais rios, são as causas do efeito, né? Correto. Né? Quais são as causas, né? Quando tu desmata e retira o mato, a chuva vai cair, ela vai aonde? Ela vai andar. Não andando, ela não se infiltra, não se infiltrando, ela vai dar as enxurradas, e as enxurradas daí todo esse Tu acha que falta mais arborização no centro da nossa cidade, na tua opinião? Em canteiros, para deixar talvez a cidade mais bonita? Eu acho que se tu não fez quando tu fez o planejamento da cidade, isso não foi feito lá no começo, agora também tu não adianta querer... É mais difícil, né? Tu não adianta querer fazer coisas diferenciadas, porque tu já tem um projeto, um plano diretor que trabalha com isso, né? Sim. Sim. E vereador, vamos falar agora, tu levantou um outro assunto que tu questionou essa semana, a questão das grades, né? Muita gente perguntou o que é as grades que sumiram da escola, tu fez até um requerimento, né? Lá da escola Leonel Brizola. Isso a gente ficou surpreso, né? Porque em 2022 foi feito esse contrato, os gradis foram retirados e foi levado para ali, segundo relatos, para o parque de máquinas ali da prefeitura, e depois as grades apareceram lá em Mato Perso, né? Sim. Então a gente entrou com um requerimento pedindo para o prefeito onde é que as grades se encontravam. Sim. Né? E a resposta que o prefeito nos deu é que elas se encontravam em Mato Perso, lá na subprefeitura de Mato Perso. Né? Sim, e hoje já tiveram a resposta, a grade esteve lá, foi para algum lugar que não devia? Não, a resposta do executivo, a gente tem amigos que moram lá em Mato Perso, eles foram lá e tiraram fotos, e ontem a gente mostrou, as grades elas se encontram lá nas parque de máquina, na garagem de Mato Perso, né? Então, isso é o que eu tenho para dizer sobre isso, né? Apenas a gente questiona o seguinte, não há cercamento ali, sabe? Não é? Elas estão, digamos assim, num lugar aberto. Então, de repente, se um estranho chega ali, de repente, possa, sei lá... É um patrimônio público e tem que ser cuidado, né? Então, é só isso, o questionamento que eu fiz ontem foi isso. Elas estão em um lugar sem um cercamento,
E podem, de repente, alguém passar ali e levar elas, né? Mas a gente torce que isso não aconteça. Sim. Vereador, tu te considera um bom vereador? Teve uma sessão tu mostrou várias pautas que tu fez cobrança e elas foram, digamos, resolvidas, né? Uma pauta importante que tu levantou, que deu bastante polêmica na cidade, foi a questão da ponto de venda de passagem, né? Tu usou bastante esse tema ali e acabou voltando ali, né? Ali na verdade a gente fez um trabalho bem interessante ali na Câmara de Vereadores, porque era um tema assim que veio muita demanda para nós vereadores, sabe? Inclusive a gente chegou até a consultar o responsável lá pela Metroplan, o seu Osório, ele veio, fez uma reunião com nós ali na Câmara de Vereadores, explicou para nós que quem tem a ingerência, quem tem sobre a questão dos pontos é o prefeito municipal. Haja vista a rodoviária não estar mais licitada, até o próprio Detran fez essas licitações e não teve interessados. Então essa responsabilidade saiu, digamos assim, do Detran e passou para o Poder Executivo. Então é ele que determina onde será feito os pontos de vendas de passagem. Isso ele deixou. Isso não sou eu que falei. Isso aí é Sim. O que o seu Osório da Metroplan comentou conosco. Então por isso que a temática vinha, sabe, e o pessoal gostaria que ela retornasse. Ainda bem que deu certo, né? Sim, deu. Então ali foi uma mudança difícil, né? Ali foi uma soma de esforços ali. Sim. Ali a Câmara de Vereadores, ela foi, e ali todos os colegas vereadores trabalharam muito no sentido, cada um da sua forma, mas todos se somaram, sabe? Eu levantei mais isso explicitamente usando essa temática na questão dos grandes expedientes, né? Mas todos os vereadores foram muito parceiros. E o Poder Público Municipal, o prefeito, fez a sua parte também, que foi fazer as reuniões e com a caxiense e assim por diante. Até quando fala em caxiense, né, eu acho que o vereador escutou muitas vezes isso, a gente escuta e vai escutar, né, o pessoal diz, mas como é que nós não temos uma rodoviária, uma cidade como Flores da Cunha, né? Para ter o ponto da rodoviária, é aberta um edital, uma licitação, né, para fazer e não tem procura. E por que não tem procura? Porque não é viável, né? Já teve várias cidades interioranas ali que não dá retorno para os econômicos, para a pessoa que ela tem que pagar aluguel, vai ter que pagar a pessoa, né, que vai atender lá e para ganhar um pouco do valor da passagem. Então não é viável. E Flores da Cunha não foi diferente, né? É por isso que não tem, né? É isso, porque se a rodoviária fosse rentável, né, ia ser com disputado, certeza né? ia ser disputado. Como ela não é rentável, Então agora, por exemplo, a caxiense conseguiu organizar com uma senhora ali, então, que tem uma loja de venda de outros produtos e anexado a essa loja tem a venda de passagens. Então você não faz só isso, você faz duas atividades dentro do mesmo espaço que é alocado. Né? Não é só uma parceria público-privada que deu certo, né? Que deu certo. Vereador, e para o ano que vem, tem alguma pauta já importante ali, como legislador, para cobrar do Executivo? Tem alguma coisa que tu está identificando que precisa ser mais analisada? Mas assim, para o ano que vem, a vida, ela cada dia é uma caixinha de surpresa, né? E a gente não pode, digamos assim, enxergar como é que vai ser a nossa atuação o ano que vem. O certo é que como a gente fez a questão das emendas impositivas, então o que acontece? A gente tem uma expectativa de que para o ano que vem, as emendas impositivas vão ser votadas agora segunda-feira, e se o Executivo consiga atender com rapidez aquilo que a gente está propondo, né? E vamos ficar atentos na questão das pautas da saúde, da educação, que são a questão do saneamento básico, que é uma coisa que me preocupa muito, na questão das moradias. Só para o Rogland, o senhor entender, por exemplo, as minhas emendas impositivas, elas foram direcionadas para habitação popular. Então a gente sabe que nós temos situações de loteamentos aqui no 154, no União, a gente tem situação lá em Nova Roma, do loteamento popular.
Então a gente injetou lá 111 mil reais para a Secretaria lá do Desenvolvimento Social, para que elas olhem lá e consigam fazer algumas coisas para atender essas pessoas. 400 mil reais da emenda da bancada do MDB, que este ano ficou sobre a minha jurisprudência indicada, porque nós fizemos um combinado entre nós, vereadores. Certo. O BARP fez 2021, o Guga fez 2022 e eu agora 2023. Então eu destinei 400 mil reais para o saneamento básico. Então, quem sabe a gente tem toda essa questão do esgoto que corre a céu aberto em diversos bairros ali. Falei com o secretário de Obras e Serviços Públicos lá, o Lucas, ele disse, vereador, no começo do ano vamos sentar aqui, nós dois, e eu vou fazer um estudo aqui, onde é que que é que nós podemos fazer com esses 400 mil reais para nós atender um pouquinho dessa questão do saneamento básico. A gente sabe que tem ali em Nova Aroma, tem uma situação, mas o Lucas me disse que ali já está bem adiantado o processo para fazer a canalização lá de Nova Aroma. Depois o vereador Luizão parece que vai destinou um pouco para fazer uma caixa coletora. A gente tem uma situação ali no Montebello, que na parte bem leste, lá no final do Montebello ali, tem, como ali não tem ET, estação de tratamento, só é fossa e filtro, sabe? E por vezes essa fossa e filtro agora fez uma ligação e o esgoto acaba caindo no mato que tem pro lado de cima, ali, sabe? Então ali, agora com esse período de chuva, bem tranquilo, nós não temos problema nenhum, porque não tem cheiro. Mas quando tu tem períodos de seca, os moradores que habitam essa região ali reclamam muito. Isso acontece no Grande União também, né? Também no Grande mas aqui é só o riacho que corre. Sim. Lá o esgoto é jogado no mato, que tem no final do loteamento tem um mato ali. Então ali teria que fazer uma tubulação ali, concentrar esses aqui e fazer tipo que nem fosse uma estação de tratamento ali embaixo. Então eu fico na torcida para que o Lucas ali consiga fazer um projeto e que a gente... Porque assim, se cada ano nós destinarmos um pouquinho de cada vereador para a questão do saneamento básico... Vai chegar um momento que está resolvido, né? Correto? Essa é a concepção que a gente precisa. E quem sabe, mas isso é botar, enterrar dinheiro. Não é enterrar dinheiro. É dar qualidade de vida para as pessoas. Tu dá a qualidade de vida das pessoas de maneiras diferentes. Tu dando uma moradia, tu dá qualidade de vida. Tu dando um asfalto, tu dá qualidade de vida. Tu dando um bom saneamento, tu dá uma qualidade de vida para as pessoas. Então, precisamos ter esse entendimento. E a Secretaria de Desenvolvimento Social, ali da parte também da questão da habitação, é uma secretaria que sempre tem poucos recursos, por isso que também destinei aqueles 111 mil reais da minha emenda individual para eles ali, para fomentar um pouquinho mais essa secretaria. Certo. Vereador, agora estamos quase finalizando, então vamos entrar no último assunto, né? Que é o assunto que todo mundo quer saber, você está começando, que é o assunto eleições, né? Já pensou se vai concorrer de novo? Já tem planejamento para o ano eleitoral ou ainda não decidiu o teu futuro político? Assim, como a gente, diferentemente de outros vereadores, eu entrei na vida política em 2019, hoje já tenho 60 anos de idade, então a minha entrada na vida política ela foi tardia, no ponto de vista da idade, né? Então a gente está pensando ainda para ver se a gente vai continuar nessa luta ali de vereança, né? Ou a gente vai... Mas eu digo assim, que primeiramente eu parto do princípio, como sou uma pessoa muito conciliadora e moderada nesse aspecto, a convenção ela vai ser o balizador da gente, né? Sim. E a gente precisa ouvir o companheiro, ouvir todo mundo e entender e ver no contexto quais os nomes que serão mais bem postulados a concorrer à vereança. Sim. E eu acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa deixar. Porque como esse ano vai ter menos candidatos, quer dizer, esse ano, desculpa, o ano que vem, Sim. vai ter menos candidatos, na última legislatura tinha 13, esse ano vai ser só 10, de repente tem algum companheiro ali que gostaria de concorrer, e daí eu acho que a convenção, ou o próprio presidente, ou o próprio diretório vai estabelecer alguma margem. Não, vereador Vitório, eu acho que a gente vai analisar. Decidir de forma coletiva, né? Isso, que eu acho que eu sempre digo assim, se a gente conseguisse, claro que às vezes é utópico isso, mas se a gente conseguisse ter esse olhar
de uma questão mais conciliadora, numa questão e não alimentar, por vezes, essa rivalidade, que eu acho que é uma rivalidade que ninguém ganha e todo mundo perde, porque tu deixa de construir, tu só desconstrói. Então, eu parto desse princípio ali. Certinho, então. Vitória, eu gostaria muito de te agradecer pela tua presença, pela entrevista, né, para a gente esclarecer as principais pautas da semana, falar sobre a tua trajetória política, sobre o futuro político também. Agradecer, então, a tua entrevista aqui para o Política em Pauta. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o espaço, né? A gente fez um bate-papo bem leve, bem descontraído, né? Espero não ter decepcionado ninguém aí com as minhas colocações, né? E se alguém se sentir ofendido, eu peço desculpa, porque é muito próprio da minha pessoa, né? Mas a gente sempre tem tentado fazer o melhor, não para mim, mas o melhor para a comunidade, Claro, para a claro. questão do município. E essa é uma bandeira que eu sempre carrego, de trabalhar tentando ser proativo, ser uma pessoa que soma e que não divide. Hoje, como opositor, por vezes, a gente faz uns questionamentos à administração. É diferente do que você dizer, não, o Vitória é contrário. Não, faço os questionamentos, que isso é próprio da oposição e isso é salutar para o poder. Papel do legislador, isso né? Isso é salutar, tu ter alguém que enxerga, de repente, um pouco diferente. Isso é bom, porque daí tu faz com que haja a discussão e haja as ideias sejam colocadas de lado a lado e sejam alinhadas depois, se dá, se não, fica naquilo que cada um pensa e a vida continua, né? Obrigado pelo espaço. Eu que te agradeço. Gostaria também de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.